Olá pessoal, começaremos agora a aula número 6 da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Essa é a aula final da LOAS, a aula número 6, tá? E a gente vai começar estudando a última aula pela seção 2 dos benefícios eventuais. A gente já tratou do benefício de prestação continuada, o BPC, na aula passada. Agora a gente dá continuidade no estudo a partir da seção 2 dos benefícios eventuais. E eu já começo, pessoal, fazendo uma observação, porque na aula passada, aqui na parte que está escrito do capítulo 4, nessa parte do título, houve um erro de formatação e essa parte dos projetos de assistência social acabou não ficando no título, mas o título do capítulo 4 é dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social. Essa parte dos projetos de assistência social acabou não ficando lá na hora da formatação, houve um erro e acabou não ficando no slide. Mas o título completo do capítulo 4 é esse, com o acréscimo dos projetos de assistência social. Feita essa ressalva, pessoal, a gente vai passar aqui para a leitura do artigo 22, que diz que entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Então, os benefícios eventuais, eles são provisões suplementares e provisórias prestadas aos cidadãos nos casos de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e situações de calamidade pública. Geralmente o município, por estar mais próximo à situação, por estar em contato direto com o cidadão, é quem faz o pagamento de um possível auxílio natalidade, de um valor para enxoval, por exemplo, ou no caso de morte ao auxílio funeral. O município também identifica e ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade social, tudo isso fazendo parte dos benefícios provisórios, benefícios eventuais. E aí o parágrafo 1º diz que a concessão e o valor dos benefícios de que trata esse artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos conselhos de assistência social. O parágrafo 2º diz que o CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, ouvidas as respectivas representações de estados e municípios dele participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% do salário mínimo para cada criança até 6 anos de idade. Então, o Conselho Nacional ele pode sugerir o valor de 1/4 do salário mínimo, para cada criança até 6 anos de idade, como valor base para o subsídio eventual, conforme as disponibilidades orçamentárias. O terceiro parágrafo, ele fala o seguinte, que os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pelas leis número 10.954, de 29 de setembro de 2004, e número 10.458, de 14 de maio de 2002. Então, os benefícios eventuais eles não são cumulativos com os destas leis citadas, que se tratam de benefícios emergenciais que foram criados em situações específicas, para situações específicas. E aí, pessoal, a gente sai dos benefícios eventuais, e passa para a seção 3, que fala dos serviços. A gente avança uma seção nesse capítulo 4. E aí o artigo 23 traz que entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas nesta lei. E aí o parágrafo 1º do artigo 23 diz que o regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. O parágrafo 2º diz que na organização dos serviços da assistência social serão criados programas de amparo, entre outros. E aí tem o inciso 1.
As crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal e na Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. E aí, o inciso 2 do artigo 23, do parágrafo 2º do artigo 23, diz que as pessoas que vivem em situação de rua. Então, pessoal, aqui é destacado, né, como essencial que na organização dos serviços socioassistenciais sejam criados aí os programas de amparo a criança e adolescente em situação de risco pessoal e também para as pessoas que vivem em situação de rua. E atendendo a isso, né, existem os SAICAS, que é o Serviço de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente, e dependendo do município e da região, a Casa Lar, né, que também realiza o acolhimento, ou até mesmo famílias acolhedoras que podem acolher aquela criança e adolescente em situação de risco pessoal. Já para a população já adulta, existem né, aí o Centro de Referência especializado para a população em situação de rua, o Centro POP, há albergues, abrigos também, né, tudo visando atender o que é disposto na lei, o amparo para as pessoas em situação de rua e também para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal. E aí a gente sai dos serviços, né? Que é destacado aí esses serviços de amparo, e aí a gente abre a seção número 4, que fala dos programas de assistência social. E aí o artigo 24 diz que os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços socioassistenciais. E aí o parágrafo 1º fala que os programas de que trata esse artigo serão definidos pelos respectivos conselhos de assistência social, obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com prioridade para a inserção profissional e social. Então, pessoal, na assistência social, a palavra inserção é usada muitas vezes, né? E no caso dos programas de assistência social, fica ainda mais evidente, porque dentre as finalidades dos programas de assistência social está a prioridade de inserção do usuário atendido no mercado de trabalho, né? Inserção na vida comunitária daquele cidadão atendido. E o parágrafo 2º diz que os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no artigo 20 desta lei. Então, haverá, né, programas para atender o idoso e o portador de deficiência beneficiados pelo BPC. São os programas de inserção social articulados com o BPC que esse beneficiário pode receber. E aí a gente passa para o artigo 24A, que diz que fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, que integra a proteção básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, no CRAS, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. Então, já tratamos nas aulas anteriores, né, sobre o PAIF, que é um programa ofertado pelo CRAS, pela proteção básica, que atua na prevenção do rompimento de vínculos e prezando pela boa convivência familiar e comunitária. E o parágrafo único do artigo 24A diz que o regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do PAIF. E aí passamos para o artigo 24B, que diz que fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF, que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos.
Então, pessoal, o PAEF, né, portanto, é ofertado pelo CREAS, né, é um serviço da proteção especial que atua quando já houve parcialmente ou totalmente o rompimento de vínculos, a violação de direitos, né, e aí faz parte dos programas de assistência social. O PAEF é ofertado pelo CRAS e o PAEF é ofertado pelo CREAS. E aí o parágrafo único do artigo 24b diz que regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do PAEF. Eu não vou me estender nem na explicação do PAEF, nem do PAEF, pessoal, porque já foi explicado, né, em aulas anteriores aqui da LOAS. Nas aulas anteriores, se você voltar lá, já foi explicado sobre a divisão, né, entre proteção básica e proteção especial e os programas que faz parte de cada uma aí das proteções. A proteção básica fica com o PAEF, a proteção especial fica com o PAEF, e lá foi muito bem explicado, eu fiz lá várias explicações que ficará muito claro para o seu entendimento. E aí o artigo 24C diz que fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que no âmbito do SUAS compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho. Então, pessoal, o PET, né, ele foi incluído a LOAS pela Lei 12.435 de 2011, e ele tem o objetivo de retirar crianças e adolescentes menores de 16 anos de uma situação de trabalho, tá? Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade, como veremos no parágrafo seguinte. E o parágrafo primeiro diz que o PET tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com a participação da sociedade civil, e tem o objetivo de contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, essa é a definição, né, do programa de erradicação do trabalho infantil. Ele retira crianças e adolescentes aí que estejam em uma situação de trabalho, né, que têm uma idade inferior a 16 anos e estão numa situação de trabalho, exceto na condição de aprendiz, que aí o adolescente ele pode trabalhar a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. E o parágrafo 2º diz que as crianças e adolescentes em situação de trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, com a devida identificação das situações de trabalho infantil. Então, se for identificada uma situação de trabalho infantil, a criança ou o adolescente terá seus dados inseridos no Cadastro Único, né, no CadÚnico, para que possam receber o atendimento dos programas sociais e sejam acompanhadas. E aí a gente entra na última seção desse capítulo 4, que é a seção que fala dos projetos de enfrentamento da pobreza. E aí o artigo 25 diz que os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimentos econômico social nos grupos populares, buscando subsidiar financeira e tecnicamente iniciativas que lhe garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente e sua organização social. E aí o artigo 26 diz que o incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e em sistemas de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil. Então, os projetos de enfrentamento à pobreza, né, visam subsidiar financeira e tecnicamente ações que contribuem para a melhoria das condições gerais de subsistência, né? E para isso a participação de diferentes áreas do governo de uma forma articulada e também da sociedade civil, visando criar os projetos de enfrentamento à pobreza.
E aí a gente termina o capítulo 4, né? Termina falando dos projetos de enfrentamento da pobreza, e aí a gente inicia o capítulo 5 tratando do financiamento da assistência social. E aí passamos então para o artigo 27, que diz que fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária, FUNAC, instituído pelo Decreto 91.970, de 22 de novembro de 85, ratificado pelo Decreto Legislativo número 66, de 18 de dezembro de 90, transformado no Fundo Nacional de Assistência Social. É o atual modelo, né? A lei, na data da criação, dispunha sobre o Fundo Nacional de Assistência Social. E aí o artigo 28 diz que o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, do Distrito Federal e dos municípios, das demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social. E aí o primeiro parágrafo do artigo 28 diz que cabe ao órgão da administração pública responsável pela coordenação da política nacional de assistência social nas 3 esferas de governo gerir o Fundo de Assistência Social sob orientação e controle dos respectivos conselhos de assistência social. O parágrafo 2º diz que o Poder Executivo disporá, no prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social. Lembrando, pessoal, que você não precisa se apegar a esses prazos, tá? Esses prazos aí eles foram colocados na redação da lei na época de promulgação da LOAS, né? Que era quanto à regulamentação e funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social. Hoje em dia já está tudo muito bem definido, tudo funcionando bem. Esses prazos aí são apenas para a parte técnica, né, e administrativa da lei, na época que foi promulgada a lei, né, a LOAS, para definição, o prazo aí para definição do Fundo Nacional de Assistência Social e outros prazos aí para que tudo que está disposto na lei realmente fosse cumprido dentro de um período. E aí o parágrafo 3º diz que o financiamento da assistência social no SUAS deve ser efetuado mediante cofinanciamento dos 3 entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios desta política. E aí o artigo 29 diz que os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social à medida que se forem realizando as receitas. E aí o parágrafo único, pessoal, diz que os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no artigo 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela execução e manutenção. Então, pessoal, o INSS é uma autarquia, né, responsável pelos benefícios previdenciários e também pelo pagamento do benefício de prestação continuada, além de outros benefícios. E aí o artigo 30 diz que é condição para os repasses aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal dos recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição de funcionamento de. E aí o inciso 1, Conselho de Assistência Social de composição paritária entre governo e sociedade civil. E aí, inciso 2, Fundo de Assistência Social com orientação e controle dos respectivos conselhos de assistência social. E aí, o inciso 3, Plano de Assistência Social. E aí o parágrafo único do artigo 30, pessoal, traz que é ainda condição para a transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de assistência social, a partir do exercício de 1999. Então, pessoal, é condicionado que os municípios tenham um conselho de assistência social, né, fundo de assistência social e plano de assistência social,
para que possam receber os repasses do Fundo Nacional de Assistência Social, né? E ainda precisam comprovar que haverá recursos próprios disponíveis em seu próprio fundo para investimento em assistência social. Passamos para o artigo 30A, que diz que o cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais no que couber e no aprimoramento da gestão da política de assistência social no SUAS se efetuam por meio de transferências automáticas entre fundos de assistência social e mediante a alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 esferas de governo. Então, é o que já foi explicado, né, pessoal? Nas aulas anteriores sobre as transferências automáticas fundo a fundo. E aí o parágrafo único diz que as transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência social efetuadas à conta do orçamento da Seguridade Social, conforme o artigo 204 da Constituição Federal, caracterizam-se como despesa pública com a Seguridade Social, na forma do artigo 24 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. O artigo 30b diz que caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador de recursos. Então, o ente federado que recebeu os recursos, seja Estado, Distrito Federal ou município, será responsável pelo controle e acompanhamento dos serviços que foram realizados com os recursos recebidos. E aí o artigo 30C diz que a utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos estados, dos municípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor anualmente, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das ações na forma de regulamento. E para complementar, o artigo 30C tem um parágrafo único que diz que os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. Então, os estados, Distrito Federal, municípios, vão comprovar à União que realmente utilizaram os recursos transferidos para realizar ações importantes, ações úteis no âmbito da assistência social com o valor recebido. Então, o ente federativo presta contas quanto à utilização dos recursos recebidos e a União pode solicitar informações para analisar a boa utilização dos recursos enviados. E aí, pessoal, a gente entra no capítulo final, que é o capítulo 6, que trata das disposições gerais e transitórias. E esse capítulo 6, pessoal, a gente vai trabalhar de uma maneira mais sucinta alguns artigos dele, por conta que são disposições gerais e transitórias, então alguns artigos tratam um pouco da parte administrativa, outros artigos vão tratar de uma maneira de redação, para que a letra da lei fique completa, então são apenas alguns complementos. Então, alguns artigos não vão agregar tanto para uma prova de concurso, para os seus conhecimentos, apenas para a letra da lei, para que fique completa. Então, a gente vai trabalhar de maneira sucinta alguns artigos, para finalizar, e outros artigos a gente vai trabalhar aquilo que foi importante, a gente vai trabalhar e discorrer como eu venho fazendo. E o artigo 31 diz que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei. E o artigo 32 diz que o Poder Executivo terá o prazo de 60 dias a partir da publicação dessa lei, obedecidas as normas por elas instituídas, para elaborar e encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos de assistência social do Ministério do Bem-Estar Social. Primeiro parágrafo do artigo 32 diz que o projeto de que trata esse artigo definirá formas de transferência de benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, bens móveis e imóveis para a esfera municipal,
Lembrando que todos esses prazos, né, pessoal, foram na data de promulgação da LOAS, né? Tudo isso já foi cumprido, mas para que fique completa a redação da lei, né? Foram os prazos aí que a lei deu para que aquilo que foi disposto na LOAS fosse cumprido, né? E aí o parágrafo 2º diz que o ministro de Estado do Bem-Estar Social indicará a comissão encarregada de elaborar o projeto de lei de que trata esse artigo, que contará com a participação das organizações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades e organizações de assistência social. O artigo 36 diz que, decorrido o prazo de 120 dias da promulgação dessa lei, fica extinto o Conselho Nacional de Serviço Social, CNSS, revogando-se, em consequência, os decretos-lei nº 525, de 38, e 657, de 43. Então, foi extinto, na data de promulgação dessa lei, o Conselho Nacional de Serviço Social. E agora há o Conselho Nacional de Assistência Social. O primeiro parágrafo do artigo 36 diz que o Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do Conselho Nacional de Assistência Social e a transferência das atividades que passarão à sua competência dentro do prazo estabelecido no CAPT, de forma a assegurar que não haja solução de continuidade. Então, hoje já há o Conselho Nacional de Assistência Social muito bem definido, muito bem estabelecido, muito bem sediado e, portanto, a letra da lei só previu que fosse criado o Conselho Nacional de Assistência Social. E aí o parágrafo 2º, pessoal, diz que o acervo do órgão de que trata o CAPT será transferido no prazo de 60 dias para o Conselho Nacional de Assistência Social, que promoverá, mediante critérios e prazos a serem fixados, a revisão dos processos de registro e de certificação de entidade, de fins filantrópicos, das entidades e organização de assistência social, observado no disposto no artigo 3º desta lei. Aqui falava da transferência de documentação do antigo CNSS para o CNAS, né, o Conselho Nacional de Assistência Social. O artigo 34 diz que a União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência social, por ela atualmente executadas diretamente no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, visando a implementação do disposto nessa lei, por prazo máximo de 12 meses, contado a partir da data de publicação dessa lei. E o artigo 35 diz que cabe ao órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, operar os benefícios de prestação continuada de que trata essa lei, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos, né, do governo federal na forma a ser estabelecida em regulamento. E o parágrafo único diz que o regulamento de que trata o CAPT definirá as formas de comprovação do direito ao benefício, as condições de sua suspensão, os procedimentos em caso de curatela e tutela e o órgão de credenciamento, de pagamento e de fiscalização, dentre outros aspectos. E o artigo 36 diz que as entidades e organizações de assistência social que incorrem em irregularidades na aplicação dos recursos de que lhes foram repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao SUAS cancelada, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal. Então, as entidades que aplicarem de forma irregular os recursos que receberam, né, terão sua vinculação ao Sistema Único de Assistência Social cancelada e ainda serão responsabilizadas civil e penalmente. O artigo 37 diz que o benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento pelo requerente de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive a apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após cumpridas as exigências de que trata esse artigo. Então,
Depois que o requerente já passou por avaliação médica, né, no caso da pessoa portadora de deficiência, e apresentou as documentações probatórias do seu estado de miserabilidade, e no caso do idoso de 65 anos ou mais, que já apresentou as documentações probatórias comprovando, né, o seu estado de miserabilidade e tudo que é exigido para a concessão do benefício, aí o pagamento do BPC ele deve ser efetuado em até 45 dias após serem cumpridas essas exigências da concessão do BPC. E o parágrafo único do artigo 37 diz que, no caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no CAPT, aplicar-se-á na atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso. Então, pessoal, no caso do pagamento após o prazo de 45 dias, né, estabelecido, o primeiro pagamento deverá ser atualizado pela taxa referencial. O pagamento que for feito em atraso, né, após os 45 dias definidos para o beneficiário do BPC, ele vai ser atualizado pela taxa referencial que é utilizada pelo INSS para pagar o valor retroativo atualizado. O artigo 38 foi revogado. O artigo 39 diz que o Conselho Nacional de Assistência Social, por decisão da maioria absoluta de seus membros, respeitado o orçamento da Seguridade Social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social, poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita definidos no parágrafo 3º do artigo 20 e o caput do artigo 22. Então, o CNAS, né, em reunião, em votação, conforme a disponibilidade orçamentária, poderá propor a alteração dos valores de renda per capita, como vimos nos artigos anteriores, aquelas situações de 1/4 do salário mínimo, né, para concessão de determinado benefício, poderão ser alterados esses limites por proposição do Conselho Nacional de Assistência Social, conforme a disponibilidade. E o artigo 40, pessoal, diz que, com a implantação dos benefícios previstos no artigo 20 e 22 dessa lei, extingue-se a renda mensal vitalícia, o auxílio natalidade e o auxílio funeral existentes no âmbito da Previdência Social, conforme o disposto na Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Então, conforme o que foi disposto, né, no artigo 20 e 22, que tratam do BPC e dos benefícios eventuais, esses benefícios não fazem mais parte do âmbito da Previdência Social, e sim no âmbito da assistência social. Então, com a LOAS, né, é a assistência social que dispõe sobre os benefícios de prestação continuada e benefícios eventuais, e não mais a Previdência Social. O primeiro parágrafo diz que a transferência de beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade. Então, a transferência dos beneficiários, né, do sistema previdenciário para a assistência social não pode, né, sofrer interrupção. Quando a lei diz que não pode haver solução de continuidade, ela quer dizer que não pode haver interrupção do benefício, né, aos beneficiários nessa fase de transição. Né? Lembrando que essa redação ela foi dada pela Lei 9.711 de 98, já houve essa fase de transição, tá? E hoje esses benefícios já são tratados como no âmbito da assistência social. E aí o parágrafo 2º diz que é assegurado ao maior de 70 anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 95, desde que atenda alternativamente aos requisitos estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do primeiro parágrafo do artigo 139 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 91. Então, pessoal, a renda mensal vitalícia é um benefício em extinção já, tá? É mantido apenas para aqueles que já eram beneficiários até dezembro de 95. Esse benefício foi criado para atender maiores de 70 anos que não exerciam atividade remunerada e eram considerados inválidos e incapacitados ao trabalho.
E esse benefício, pessoal, está em extinção por conta da criação do BPC, né, que atende aí os idosos em situação de miserabilidade e incapacitados ao trabalho a partir de 65 anos e independe de prévia contribuição à Previdência Social. Portanto, não tem por que ter a renda mensal, né, essa renda mensal vitalícia, se há, a partir da criação da LOAS, o BPC, que é bem mais completo. E aí o artigo 40A diz que os benefícios monetários decorrentes do disposto no artigo 22, 24C e 25 desta lei serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar quando cabível. Então, os benefícios eventuais citados no artigo 22, os benefícios que podem se originar a partir da identificação de trabalho infantil, né, como está no artigo 24C, e os benefícios monetários dos programas de enfrentamento à pobreza, serão pagos preferencialmente à mulher chefe de família, né? Isso quer dizer que só mulheres podem receber esses benefícios? Não. Quer dizer que, preferencialmente, a mulher responsável pela unidade familiar receberá, né? Mas não exclui a possibilidade de que outras pessoas possam ser beneficiadas. Agora passamos ao artigo 40b, que diz que enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação de que tratam o primeiro e segundo parágrafo do artigo 2º da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação do grau da deficiência e do impedimento de que trata o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 20 desta lei, composta por avaliação médica e avaliação social, realizadas respectivamente pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social do INSS, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim. Então, pessoal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, prevê a regulamentação dos instrumentos de avaliação médica para a concessão do BPC, né? E as condições para a concessão do BPC estarão especificadas detalhadamente nesse regulamento. Porém, enquanto não é regulamentado, a avaliação médica será conforme o que está disposto no parágrafo, né, segundo do artigo 20, que diz que, para efeito da concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E esse artigo, pessoal, 40b, ele foi incluído a LOAS pela Lei 14.176 de 2021, ou seja, um artigo novo, né, que prevê aí a regulamentação dos instrumentos aí de avaliação para a concessão do BPC. Enquanto esse regulamento não fica pronto, enquanto não é tudo regulamentado, continua do mesmo jeito, né? A avaliação da perícia médica, a perícia médica federal, né, faz ali a avaliação médica e é feito também a avaliação social. A perícia é feita pelo INSS e a avaliação social feita pelos equipamentos de assistência social. E aí tem o 40C, o artigo 40C, que diz que os eventuais débitos do beneficiário decorrentes de recebimento irregular do benefício de prestação continuada ou do auxílio inclusão poderão ser consignados no valor mensal desses benefícios nos termos do regulamento. E aí, pessoal, na aula número 5, na aula passada da LOAS, a gente tratou do BPC e lá também eu expliquei do novo projeto do governo federal, que é o Auxílio Inclusão. Esse novo benefício, ele visa atender pessoas aí que já são beneficiadas pelo BPC, né? E que também, ao ingressar numa atividade profissional, num trabalho, numa atividade remunerada, receberão o Auxílio Inclusão, né, desde que a atividade remunerada receba até o valor de 2 salários mínimos. E aí a pessoa vai receber o valor da atividade remunerada e mais o valor do auxílio inclusão. Isso tudo foi explicado lá na aula passada.
E aqui o artigo 40C está dizendo que o recebimento irregular pode acarretar até mesmo que a pessoa tenha que devolver o valor que foi recebido irregular, né? Em casos aí de irregularidades no recebimento do auxílio inclusão e do BPC. E aí, o artigo 41 diz que esta lei entra em vigor na data da sua publicação. O artigo 42 diz que revogam-se as disposições em contrário. E a gente termina por aqui o estudo da LOAS, né, da Lei Orgânica de Assistência Social. Foram 6 aulas tratando desta lei. Se essa aula agregou valor para você, se esse conteúdo lhe ajudou aí nos seus estudos, eu peço que deixe seu gostei no vídeo, seu comentário, tá? Ajuda demais o canal. E na próxima aula que eu farei sobre LOAS, a gente vai resolver questões para fixar o aprendizado aí da Lei Orgânica de Assistência Social. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, pessoal, e eu vejo vocês lá na aula de questões. Muito obrigado. Até a próxima.